Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou a professora Silmara Quintana. Sou coordenadora do curso de Serviço Social. E hoje o nosso objetivo é iniciar as orientações sobre o estágio curricular. Nós vamos pensar um pouquinho, né? Por que será, né, que nós temos que realizar estágio durante o processo de formação, né, na graduação de serviço social? Então, o estágio é a possibilidade de você tomar contato com a realidade na qual você estará inserido e inserida como profissional de serviço social. Então, durante a formação, você precisa estabelecer um contato em situações reais, né, onde acontecem, onde se expressam as múltiplas expressões da questão social e como que você faz a sua intervenção nelas. Ou seja, você está se habilitando para o exercício profissional, mas de uma forma consciente, de uma forma analítica, de uma forma crítica, para que isso se torne o que nós chamamos de praxis profissional, onde as dimensões das competências profissional, ético-política, teórico-metodológica, técnico-operativa, ficam expressas neste fazer profissional. Isso aqui é praxis profissional. E sempre orientada por uma supervisora ou um supervisor de campo de estágio formado em serviço social. Então, você não pode ser supervisionado por um profissional que não seja assistente social, certo? Além disso, você também terá a sua supervisão acadêmica, mas isso nós vamos continuar falando posteriormente em outra oportunidade. Quais são os objetivos do estágio, né? Primeiro, conhecer o campo de trabalho em situações reais do exercício profissional, com desempenho das atividades inerentes ao campo de estágio. Logicamente, de acordo com o campo de estágio que você está, o serviço social ele é totalitário, ele é generalista, mas você tem a peculiaridade, a singularidade do espaço socioocupacional que você está inserido. Específicos: aplicar conhecimentos adquiridos no curso de serviço social e expandir sua capacidade crítica e analítica para contribuir com a sustentabilidade das organizações e com a sociedade, e desenvolver competências necessárias ao exercício profissional. Para isso, existem algumas legislações que regem o estágio em serviço social, que está lá nas diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC. Então, nós, quando falamos em estágio, nos reportamos a duas grandes legislações. A Legislação Nacional de Estágio, que é a 11.788, de 25 de nove de 2008, e a Resolução 533 do Conselho Federal de Serviço Social, né, datada então de 29 de nove de 2008. Ou seja, toda a organização que é feita através do conjunto, né, de aluno, supervisor de campo de estágio, supervisor acadêmico de estágio, dando a você a potência, né, de se tornar um exímio, um excelente assistente social, uma excelente assistente social. Então, é em cima das diretrizes. O que nós estamos falando não é algo que o curso de serviço social do Centro Universitário Faveni, da Unifaveni, está criando, não. Isso é o que a prerrogativa de estágio prevista tanto na lei nacional como nas diretrizes curriculares do MEC, embasadas então numa resolução própria do Conselho Federal de Serviço Social. Então, quando você inicia o estágio, primeiro que para você iniciar, você precisa elaborar dois documentos. Um é um convênio, é um acordo de cooperação entre a instituição de ensino e a instituição cedente de estágio. E o outro é um termo de compromisso de estágio, que você vai fazer entre você, aluno estagiário, a instituição cedente de estágio e Unifaveni. Ou seja, são esses dois documentos que vão reger o início do seu estágio. Sem esses documentos, não existe estágio, porque a resolução do Cefes
E a Lei Nacional de Estágio tem essa exigência, que existam esses dois documentos. E após eles serem assinados, é que você, de fato, começa o seu estágio. Então, primeiro você solicita essa documentação, né, os documentos para iniciar estágio, você vai receber para preencher os dados da instituição cedente de estágio e os seus dados. Vai colher as assinaturas, vai devolver para o Unifavene. Nós vamos pegar as informações, eu vou verificar se tem o assistente social que vai te supervisionar, certo? Vamos verificar se está ok os dados fornecidos de acordo com a Receita Federal. Aí o que acontece? Eu assino o termo de compromisso de estágio e a nossa pró-reitora de AD assina o acordo de cooperação. Nós vamos devolver para você assinado. Uma cópia assinada pelas 3 partes fica no Unifavene, uma cópia vai ficar com você e uma cópia você entrega para sua supervisora ou seu supervisor de campo de estágio. Só depois que tudo está assinado é que você pode começar estágio. Porque quando isso está assinado, o que nós fazemos? Nós, antes de te devolvermos, nós inserimos você numa apólice de seguros, certo? Porque você está no exercício profissional como estagiário. E segundo, nós mandamos um documento para o Conselho Regional de Serviço Social, de acordo com o seu município e onde você vai fazer estágio, informando, né, que nós estamos acompanhando então o seu estágio e você já tem a documentação assinada. Só então se caracteriza estágio. Sem isso, não se caracteriza estágio em serviço social. Aí, vamos falar um pouquinho dos documentos que você recebe quando você solicita lá no AVA. Então, você vai ter, nessas coisas que estão em vermelhinho aqui, vai estar em branco para você digitar, tá ok? Então, primeiro você vai fazer o acordo de cooperação, que é um convênio, né, entre Unifavene e a instituição. Ah, professora, mas por que não é vocês que fazem? Porque nós estamos falando do Brasil inteiro. Nós estamos falando de que você conseguiu esse estágio, né? Aos poucos, nós vamos percebendo que tem muitos locais que nós já temos parceria. Muitos municípios que nós já temos parceria. Mas não são em todos os municípios que nós temos parceria. Então, por isso é que você vai colocar. Então, o que você vai pedir? Você vai pedir o CNPJ, né? Esse CNPJ e vai pedir o nome, o endereço, e aí com esse CNPJ eu vou ensinar você a entrar para confirmar os dados no cartão do CNPJ. Então aqui você vai colocar o nome, eu estou usando um exemplo, tá? Prefeitura Municipal de Quero-Quero, estabelecida Avenida Passo Largo, número 47, bairro Sossego, cidade de Quero-Quero, Estados de Alagoas. Aqui está faltando um AL, tá? O CNPJ, que eles ditaram para você, representada nesse ato por seu responsável legal. Eu não sei quem é o responsável legal, eles é que falam, porque, por exemplo, numa prefeitura pode ser o prefeito, mas pode ser o secretário de recursos humanos, ou inclusive, às vezes, pode ser a coordenação direta do local que você vai fazer estágio. Agora tem um detalhe, gente. Principalmente em prefeitura, a prefeitura usa um único CNPJ para todos os serviços. Então, os dados que estão aqui é os do cartão de CNPJ. Por quê? Porque isso é um documento institucional, é uma parceria. Então, nós não podemos ter dados aqui que não são os que estão no cartão do CNPJ. Vamos supor, tragicamente, acontece um acidente, você torce seu pé. Você foi fazer o estágio, você torceu o seu pé. Nós temos que acionar a apólice de seguro. Se esse documento não está certo, você não recebe o valor do seu seguro. Percebe? Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria. Vamos supor que você, por exemplo, isso não tem nada a ver com aposentadoria, nada. É para uma emergência. Tem que estar correto. Mas vamos supor, por exemplo, que você precise romper esse estágio. Você teve uma situação na sua vida pessoal, você não quer dar continuidade, mas a instituição não quer que você pare. Com esse documento, tudo direitinho, com os dados certos, a gente consegue. Aí o resto que tem são os dados da pessoa, o RG e o CPF. Por quê? Porque ela vai estar assinando. A pessoa que põe o nome aqui é a pessoa que assina esse acordo. Então, não é
com certeza, a supervisora de campo de estágio. Raramente, gente, ao longo aí de muitos anos trabalhando, eu peguei um único caso que a supervisora que assinou. Tá? Normalmente não é a supervisora que assina, porque ela tem que ter responsabilidade civil e criminal pela instituição. E o assistente social, ele tem uma responsabilidade civil, mas ele não tem a responsabilidade criminal, tá bom? Então, doravante denominada empresa concedente, Centro Universitário Favene, e aqui os dados, então, do Favene, você não precisa mudar absolutamente nada disso. Aqui é como que você faz para acessar os dados cadastrais. Então, você vai entrar nisso aqui, olha, nesse endereço, soluçõesreceita.fazenda.gov.br, e vai ter lá a emissão de comprovante de inscrição. Você vai digitar aqui o número do CNPJ, vai assinalar aqui que sou humano e entre em consultar. Vai aparecer, então, para você o cadastro nacional da pessoa jurídica, CNPJ. Esses dados aqui, exclusivamente, que você pode usar. Eu, no caso aqui, coloquei os dados do Unifavene, certo? Para ficar fácil para a gente não ter perigo. Então, isso você não vai usar. É isso, quem usa é o Unifavene, tá ok? Aí vem as outras cláusulas, que você não vai mexer absolutamente em nada. Então, apesar de você receber um documento bojudo, grande, veja que é pouca coisa, só o que está em vermelhinho. A cláusula primeira, o presente convênio é firmado, tendo por objetivo precípuo formalizar as condições básicas para a realização de estágios de estudantes da instituição de ensino junto à empresa e instituição concedente, para efeito do seu aprimoramento profissional, cultural e social em complementação de seus círculos escolares. Cláusula segunda, para a realização de cada estágio, que ficará vinculado ao presente instrumento, será firmado um termo de compromisso de estágio entre o estudante e a empresa, serviço, organização concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino. Por que isso? Depois que isso está assinado, qualquer pessoa pode fazer estágio lá, desde que seja aluno do Unifavene, tá? Então, de qualquer curso. Cláusula terceira, o estudante selecionado, conforme normas internas da empresa e instituição concedente, ao ser admitido para estágio, apresentará atestado de matrícula, declaração do supervisor de estágio da instituição, fornecido pela instituição de ensino, mencionando o ano ou semestre letivo, modalidade do curso e outras disposições, atestado este que deverá ser renovado no início de cada período letivo. Então, quando você está fazendo o sexto semestre, é uma documentação. Quando você faz o sétimo semestre de estágio, que é a segunda fase, você não precisa fazer o acordo, mas você precisa fazer um novo TCE. E tem que emitir, então, a declaração de aluno. Nessa declaração, uma declaração simples de matrícula, onde você está falando assim para a instituição, olha, eu estou autorizada a fazer estágio, porque eu estou matriculada. Tá? Cláusula 4, o termo de compromisso de estágio terá por fim básico em relação a cada estágio, particularizar a relação jurídica especial existente entre o estudante estagiário e a empresa cedente, que é o termo de compromisso de estágio, que é separado, tá, ok? Esse é um só por organização cedente de estágio, o outro é por estagiário. Cláusula 5ª, em decorrência do presente convênio, a irregulamentação referente a estágios em vigor na instituição de ensino. Cláusula 6ª, no fim do estágio ou quando for solicitado pela instituição de ensino, a empresa, serviço ou organização concedente deverá avaliar a qualificação e o aproveitamento estagiário, prestando as informações necessárias. Eu vou mostrar futuramente como que é esse documento para vocês. Cláusula 7ª, para a correta execução do estabelecimento no presente convênio, a instituição de ensino encarregar-se-á dos procedimentos de caráter legal, técnico, burocrático e administrativo necessários ao registro dos estágios, objetivo deste convênio, que é a nossa responsabilidade. Isso isenta, então, a concedente de estágio. Estando caracterizado, especificamente esclarecido pelo presente convênio, a forma de desenvolvimento dos estágios que vierem a ser realizados ao abrigo do presente convênio, os mesmos nos termos da legislação vigente, não acarretarão vínculo empregatício de qualquer natureza entre estagiários e empresa instituição concedente, regido pela consolidação das leis do trabalho e pela legislação complementar. Então, estágio não é trabalho, é estágio. Okay? Mesmo que tenha remuneração a estágio. Cláusula 9ª, a qualquer tempo, mediante denúncia expressa por iniciativa de qualquer das partes, poderá o presente convênio ser rescindido sem que se impute ou exija da parte recidente
rescindente, desculpa, indenização ou outro ônus, seja de que espécie for. Cláusula 10ª, o estágio como ato educativo escolar supervisionado será acompanhado pelo professor supervisor de estágio da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente. Sua substituição ou demissão deverá ser sempre comunicada à instituição de ensino, devendo a empresa indicar seu substituto. Tá? Cláusula 11ª, de comum acordo, as partes elegem o Fórum da Comarca de Guarulhos. Isso não muda. Por quê? Porque a central, vocês vão ver lá o nosso endereço, é em Guarulhos. Tá? Então, qualquer situação que aconteça, nós temos que ser regidos pela comarca de Guarulhos e pelo Fórum de Guarulhos, renunciando desde logo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou litígio que se originar no presente convênio. E por estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento em 2 vias de igual teor perante os 2 testemunhas abaixo assinados que a tudo assistiram. Então aí, aqui sempre vai ser Guarulhos e a data, né? Então, vamos supor, a medida que você solicita, vamos supor que você solicitou dia 5 de fevereiro de 2003. Você vai colocar lá, você vai estar preenchendo os dados, então vai ser dia 10 de fevereiro de 2023, tá ok? Representante da empresa, instituição, carimbo e assinatura. Gente, carimbo do CNPJ. E se a pessoa tiver carimbo, também o carimbo com o nome dela. Então, digita o nome da pessoa e coloca o carimbo. Sem carimbo não tem validade. Testemunha, né? Então, esse testemunha do lado da concedente de estágio. Aqui é a nossa pró-reitora que assina e vai ter o carimbo da pró-reitora e o carimbo de uma testemunha também da instituição, ok? Aí você assinou até aqui, fez até aqui, preencheu e assinou, devolve para o Unifavene. Unifavene assina, devolve. Aí vocês viram 2 cópias, uma cópia fica com o Unifavene e uma cópia você entrega para a sua supervisora de campo de estágio. Aí nós seguimos para o termo de compromisso de estágio. Uhum. Então, novamente, é os mesmos dados que estão lá. Ah, mas sabe o que é, Silmara? Eu vou fazer estágio no CRAS, eu não vou fazer estágio na prefeitura. Mas, se lá no cartão do CNPJ não tiver um CNPJ para o CRAS, aqui tem que ser da prefeitura municipal, entendeu? Se tiver cartão do CNPJ, então aí você pode pôr o endereço do CRAS. Se for uma organização do terceiro setor, que é uma OSC, Organização da Sociedade Civil, também os dados é da Organização da Sociedade Civil. Vocês percebem que são as mesmas informações. Aí aqui vocês percebam que aparece o seu nome enquanto estagiário. Lógico que é um nome fictício. Helena Márcia Alencar, RG. Veja, gente, nós estamos falando de Brasil. Então, tem que pôr o estado, tá? Residente, o seu endereço, número, a cidade, o estado, regularmente matriculado no semestre que você está matriculado. Vamos supor que você está no 8º semestre, né? É o 8º semestre que você vai por aqui, tá ok? E aqui os dados, então, do Unifavene. Aqui, os dados do termo, a empresa, a instituição caberá com a interveniência da instituição de ensino, a fixação dos locais, datas e horários em que se realizarão as atividades de estágio supervisionado, que deverão coincidir com a programação dos trabalhos escolares a que está sujeito o estagiário. E este termo de compromisso de estágio reger-se-á pelas condições básicas estabelecidas no acordo de cooperação, celebrado entre a empresa e a instituição de ensino, da qual o estagiário, aluno, alunas, consubstanciando a interveniência da referida instituição de ensino, explicitando o estágio como uma estratégia de profissionalização que complementa o processo ensino-aprendizagem e estabelecendo as formas de realização de estágio que integra o projeto pedagógico do curso. Aí, novamente, aqui você vai colocar no item 3. O estágio será realizado na área. Aqui, olha, na política de assistência social CRAS, tá? Sendo supervisionado por assistente social nas dependências da empresa. O nome da assistente social e o número do CRES. E tem que pôr a regional, porque senão eu não sei de que regional é. Então, assim, por exemplo, se você mora em Alagoas, você vai fazer estágio no estado de Alagoas, você tem que ter uma supervisora com registro no CRES da região de Alagoas, entendeu? Por isso, então, que tem que estar marcado aqui para mim, tá? O cargo assistente social. E aí,
devendo o estagiário obedecer os horários fornecidos pela empresa, mas com jornada de estágio não superior a 6 horas diárias. Então, não dá para fazer estágio no domingo se assistente social não trabalha no domingo. Não dá para fazer estágio à noite se assistente social não trabalha. Tá? Depois vocês vão ver no manual, num outro momento, que tem um outro documento que vocês vão marcar para mim as horas de estágio, tá, ok? O estagiário se obriga a cumprir fielmente a programação de estágio, comunicando em tempo hábil a impossibilidade de fazê-la. São considerados motivos justos de não cumprimento da programação as obrigações escolares do estagiário, por exemplo, período de prova, alguma coisa assim, tá? A empresa, a organização designará um assistente social supervisor de campo de estágio para acompanhamento das atividades. Né? Então, a empresa concedente de estágio. Está aqui já o nome dela. O estagiário e estagiária se obriga a cumprir as normas internas da empresa ou organização, principalmente as relativas ao estágio, que o estudante declara expressamente conhecer. O estagiário receberá uma ajuda de custo? Não terá bolsa. Normalmente não tem bolsa. Quando tem bolsa, você vai escrever aqui, olha, tem bolsa. Só que esse documento que eu estou explicando para vocês é um documento para cumprimento de horas curriculares. Se você está fazendo um estágio que não é para cumprimento de horas curriculares, não é esse documento. E lembrando que em serviço social, a resolução 1533 exige que você tenha supervisor de campo e supervisor acadêmico. Então, esse documento quem assina sou eu como coordenadora do curso. Eu não posso assinar algo que vá contra uma resolução no nosso conselho de categoria, tá ok? O estágio terá duração de 6 meses e poderá ser reincindido, né, pela empresa, instituição ou pelo estagiário mediante comunicação por escrito feita com 5 dias de antecedência no mínimo. Ok? Então, todo semestre nós temos uma alteração. O estagiário declara concordar, ou a estagiária, né, com as normas internas da empresa quanto ao acompanhamento, avaliação e desempenho e aproveitamento. O estagiário se obriga a elaborar relatório circunstanciado sobre o estágio realizado, entregando à empresa ou organização. Nós também temos um modelo, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. A empresa fornecerá sempre que solicitado o relatório à instituição, mas nós temos também isso programado, e a instituição de ensino Unifavene contrata em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais compatível com os valores de mercado, conforme estabelecidos no termo do convênio. O presente termo de compromisso sempre é firmado em 3 vias, porque esse termo você também tem que ter uma cópia como estagiário. Então, uma Unifavene, uma você e uma você entrega para sua supervisão de campo. Aqui é um pouco diferente, gente. Aqui é a cidade de onde você vai fazer estágio, tá? Não é mais Guarulhos. Oi, perdão. Aqui, a coordenadora do curso eu assino, você é estagiário e a representante da instituição de ensino, ok? Então, esse documento ele vai ser assinado, então devolvido depois, e tem também a assinatura da empresa concedente de estágio, certo? Com isso, você inicia os trâmites do seu estágio. Agora, nós temos uma coisa que se chama Chat Day aqui na Unifavene. Então, você vai poder falar comigo todas as terças-feiras, onde você vai poder tirar todas essas dúvidas. Fora isso, nós vamos também ter um horário específico para você fazer a supervisão de estágio acadêmico. E fora isso, quando você começa estágio, depois que você começa comigo, depois que a gente construiu o contato com o campo, que nós construímos o plano de estágio, também você vai poder ser atendido no polo por uma assistente social que vai estar fazendo a supervisão, então, acadêmica, ok? Eu espero que isso lhe ajude a preencher esses documentos. Parabéns por você ter chegado à fase de estágio, mas eu espero ter você muito perto de mim, eu quero estar muito perto de você, porque essa é uma fase que surgem dúvidas e o curso de serviço social do Unifavene tem extremo interesse em estar próximo de você, próximo da supervisão de campo, para que tudo corra e transcorra da melhor forma possível, seguindo e sendo referência nas questões legais também. Um grande abraço e até a próxima.